E a gente continua repercutindo os impactos econômicos do possível fim da jornada 6 por 1 com Fernando de Holanda Barbosa Filho, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fernando, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Estevão. Prazer é meu. Prazer é nosso poder falar sobre esse assunto aqui com você, porque a gente acabou de escutar a nossa colega Gabriela Garcia trazendo os números e os dados que não houve, não tem a expectativa de termos um aumento de produtividade mesmo com a redução da escala e um aumento de custo, uma conta que fica completamente inviável. Mas quais argumentos estão sendo levados em conta para que esse tema avance e tenha uma grande possibilidade de ser aprovado, Fernando? Na minha visão, o que houve sempre foi uma demanda dos trabalhadores, né, a redução da jornada de trabalho, e o que mudou nessa vez foi a forma de vender. Eu acho que a deputada Érica Hilton, quando botou o tema para debate, a história de botar o 6 por 1, que é a escala de trabalho, como o centro da atenção, o 6 por 1 na comparação com o 5 por 2, isso fez o projeto andar, mas no fundo, o que vai impactar bastante as empresas é a redução da jornada. E um detalhe importante aqui é que, em geral, não se discute no resto do mundo, não se debate, não tem estudos mostrando a escala de trabalho. Por quê? Porque a escala de trabalho é como você organiza as horas trabalhadas, né? E, obviamente, numa economia tão heterogênea, com setores diferentes, empresas diferentes dentro de um mesmo setor, você obrigar todas elas a trabalhar de uma mesma forma não é algo que você tem colocado por lei. É justamente para você deixar essa liberdade de organização da melhor forma de produzir em cada setor, em cada região e assim por diante. Mas o que eu vejo andar é porque existe uma ideia e, de fato, se você mantiver o seu emprego após a mudança, mantendo o salário e trabalhando menos horas, você tem um ganho de bem-estar. Eu acho que esse é o ponto da questão que está guiando a aprovação dessa proposta. Bom, quando a gente olha na perspectiva econômica, da possibilidade de termos um aumento dos custos em mais ou menos 7% para as empresas em geral que precisam desses serviços, hoje a economia brasileira estaria preparada para poder absorver esse custo além do que já há hoje? Existem diversas estimativas de aumento de custo, né, de quanto isso vai impactar na hora efetivamente trabalhada, alguns até mais salgados, né? E você pega agora um contexto em que você tem observado no jornal diversas firmas pedindo reestruturação da empresa através daí da justiça, empresas em dificuldade, isso não só aumenta o custo, como em muitos casos reduz a margem das empresas. Então, obviamente, isso pode criar um problema adicional. Além disso, né, a literatura mostra que sempre que você amplia o salário em horário, reduzindo a jornada, ou seja, você mantém o salário mensal e você reduz as horas trabalhadas, você aumentou o salário por hora. Em geral, uma reação que as empresas têm é trocar o trabalhador caro pelo trabalhador mais barato. É justamente uma ampliação da rotatividade. Então, o que essas firmas que teriam um aumento de custo possivelmente vão fazer não é ter o aumento de custo e falar, olha, muito ruim, aumentou meu custo, eu continuo com um custo mais alto. O que ela deve fazer? Ela vai pegar aqueles trabalhadores que não se destacam, né, que são, vamos dizer assim, um trabalhador de produtividade média, e vai trocar ele por um trabalhador que não está na empresa, que possa ganhar um pouco menos. Então, essa troca de trabalhadores, em geral, também faz, é outro efeito que a literatura mostra, é que apesar do salário por hora aumentar, o rendimento médio mensal cai. Por quê? Porque as empresas reagem, né, à mudança legal. Bom, Fernando, então a gente vai ter um rodízio, vamos dizer assim, dos trabalhadores, de acordo com a literatura que você está citando, e nós vamos ter a demissão de alguns trabalhadores para outros poderem trabalhar. Isso deve impactar no número de desemprego, por exemplo, de forma relevante? Não, assim, os estudos mostram que a taxa de desemprego não sobe muito, mas o que vai fazer é o seguinte: você trabalhava numa empresa, vai trabalhar no outro e eu vou trocar, e nós dois vamos acabar ganhando um salário menor, né? Existe uma rotatividade. Obviamente, eu posso ser aquele trabalhador que não dá muita sorte, eu perco o meu posto, eu não arrumo um outro. Mas o que a gente observa é um aumento da rotatividade, é uma maior troca. É aquela história de você trocar um trabalhador mais caro por um mais barato. Em alguns casos, se estima que o salário aumente até 20%.
Então, veja bem, no momento de dificuldade, apesar da economia estar em pleno emprego, a gente começa a ver problemas de crédito com as empresas, reestruturando dívidas, etc. Em cima disso, você amplia o custo dessa empresa em 20%, não é natural você achar que uma empresa que vai ter o seu custo do trabalho elevado ou qualquer outro custo que ela vá reagir sem fazer nada. Em geral, uma reação normal que ocorreu quando você reduziu a jornada de trabalho por lei, é que as empresas ampliam a sua rotatividade. Bom, e olhando do panorama do trabalhador, existe um indicativo de que, por exemplo, os trabalhadores que estão em uma faixa de salário mais baixa, próximo ao salário mínimo, e que vão ter um dia a mais de folga, venham buscar uma outra oportunidade de emprego durante esse dia a mais de folga que ele vai ter. Como que isso pode ser equilibrado nessa conta, justamente porque a gente tem um projeto que vem para tentar trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, um tempo maior, mas com essa possibilidade de um segundo emprego para fechar a renda? Então, Estevão, vamos dar duas coisas. Em geral, isso aumenta o bem-estar daquele trabalhador que se mantém empregado, justamente pelo que você falou, trabalho menos horas. E uma alternativa que também se verificou em alguns países foi que a redução de horas num determinado trabalho abre espaço para ele fazer, vamos dizer assim, um bico numa outra área, ou um trabalho adicional numa outra empresa. Então, não vai ser surpresa se a gente observar que no ano que vem, grande parte desses trabalhadores que se beneficiaram com a menor jornada de trabalho numa empresa, eles arrumem um segundo emprego e uma fonte adicional de renda. Isso já aconteceu em outros países e justamente isso vem muitas vezes para suprir a queda na renda mensal. Porque dado que eu trabalho menos horas e eu tenho um aumento do salário horário, né, porque em tese eu mantive o salário mensal e reduzi a jornada. Aí o meu patrão ele troca uma parte da força de trabalho, contratando um trabalhador mais barato. A média salarial já não cresce tanto, eu vou fazer um ajuste. Como eu estou trabalhando menos horas, o meu salário mensal fica um pouco mais baixo. Então, isso é uma coisa que aconteceu e as pessoas também não vão reagir a uma perda de salário mensal sem fazer nada. O que elas vão fazer? Buscar alternativas, seja num emprego que pague mais, seja buscando um trabalho adicional onde você possa complementar a renda. Bom, a gente também vê que muitos dos trabalhadores que estão mais envolvidos nessa pauta pensam que essas folgas elas poderão ser casadas no regime, por exemplo, de você folgar o final de semana inteiro, mas vai ter que também haver algum tipo de rodízio, né, de acordo com as leis trabalhistas, para que essas folgas possam ser tiradas em outros dias, a depender da escala de trabalho desses locais. Te pergunto então, Fernando, como que a gente pode esperar que a empresa administre essa nova modalidade e como que os empresários vão poder, por exemplo, segurar um pouco deste repasse do aumento dos preços de alguns serviços por conta desse aumento que vai ter de custo com a folha? Não, essa parte não tem, né? Ou seja, o empresário ele vai ter que repassar uma parte. Uma parte do custo não vai ocorrer porque ele vai fazer essa troca do trabalhador caro por mais barato, mas uma parte desse aumento de custo ele vai acabar passando para o consumidor. O consumidor vai acabar pagando uma parte disso via aumento de preços. E, obviamente, a discussão toda que tem é como o empresário vai se readaptar, né, para poder operar numa forma diferente. Porque, de novo, em geral, via de regra, não se regula a escala de trabalho, se regula a jornada máxima. 44 horas, já foi 48 no Brasil, caiu para 44. Inclusive, nessa redução de 48 para 44, só para ilustrar, o salário médio por hora aumentou, mas o salário mensal teve queda. Justamente lá atrás, com a inflação alta, houve esse tipo de ajuste, né? Então, é de se esperar que um ajuste aconteça. E quando você junta, né, o impacto ainda sobre a produção das empresas, por exemplo, a carga horária é maior nas empresas formais do que nas empresas informais. Mas as empresas formais também são mais produtivas. Então, você vai fazer com que aquela empresa que produz mais por hora trabalhada, a quantidade de horas caia, o que também vai impactar na redução da produtividade agregada da economia brasileira num primeiro momento. Ou seja, antes do empresário reagir, por exemplo, adotando mais tecnologia e menos trabalho. Em muitos casos, a gente já observa isso acontecer em alguns setores, no qual o trabalhador está sendo substituído por estoque de capital. Não é raro a gente ir num restaurante, em vez de ser atendido diretamente por um garçom,
ter lá um tablet para fazer o pedido, por exemplo. Isso amplia a produtividade, reduzindo o número de trabalhadores. Então, esse tipo de adaptação tende a ocorrer, né? Então, você observa uma redução da jornada, né? Os trabalhadores, em tese, seriam beneficiados, porque eles vão ganhar o mesmo salário trabalhando menos horas. Não é de se esperar que não aconteça uma reação. As empresas vão fazer os ajustes que elas conseguirem para reduzir seu custo, né? E o trabalhador, caso a sua renda mensal caia, ele também vai tentar se adaptar como? Com um segundo trabalho ou procurando uma nova oportunidade. Então, assim, embora, em tese, a intenção do projeto seja melhorar o bem-estar do trabalhador, isso só deve acontecer para aquele trabalhador que conseguir manter o seu emprego e a sua renda. A gente conversou aqui com o Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fernando, obrigado pela participação com a gente. Obrigado, boa tarde. Uma boa tarde para você também.